assunto do Congresso Nacional, avançou no Congresso, nas comissões, um projeto de lei que prevê a criação de uma política nacional de atendimento aos jovens que já passaram por instituições de acolhimento. Para a gente entender melhor como é que pode funcionar essa iniciativa, a gente conversa agora com a autora da proposta, a deputada federal Simone Marqueto, do MDB de São Paulo. Boa noite, deputada. Muito obrigado por nos atender. Boa noite, Thiago. Uma alegria sempre poder falar com vocês e a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Esse projeto tem uma importância muito grande aos nossos jovens, falando de segurança pública, de cidadania. Por quê? Nós todos no Brasil, né, fui prefeita, a gente sabe disso na prática, os gestores, o executivo tem por obrigatoriedade cuidar dos jovens e crianças que por algum motivo foram tirados das suas famílias pela justiça. Alguns são colocados para adoção e alguns a gente tenta fazer a reintegração até familiar, no âmbito familiar, mas, infelizmente, muitas vezes isso não acontece. E olha só, os municípios dão, então, alimentação, dão escola, dão abrigo, até esses jovens completarem 18 anos. Depois, simplesmente, os abrigos abrem as portas e acabou todo esse benefício, esse cuidado, e esse jovem não tem mais valor para os municípios, falando de legislação. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos enquanto gestores, o executivo, a justiça, e aí nós criamos as repúblicas. Enquanto eu fui prefeita, coloquei isso em execução e deu muito certo. Então, nós temos as repúblicas feminina e masculina na cidade de Itapetininga, que é o interior de São Paulo, e lá nós já fazemos uma política pública das políticas que já existem. Nós temos o jovem aprendiz. Então, esse jovem, ele obrigatoriamente tem que estar estudando, ele é inserido no programa Jovem Aprendiz, porque ele já passa a ter um salário, e com isso, então, ele vai ter um abrigo. Esse abrigo a gente chama de república quando os jovens saem para estudar, e aí eles ficam até os seus 21 anos. Muitos saem formados, cursos técnicos, faculdades, e esse exemplo a gente quer trazer para o Brasil. Eu fiz uma pesquisa muito séria na região metropolitana, o qual eu participava enquanto prefeita, e muitos moradores em situação de rua, que a gente vê que falta uma política mais efetiva para moradores em situação de rua, são filhos de abrigos, ou seja, são aqueles jovens que não tinham para onde ir, não tinham casa, não tinha ninguém para acolher e vão para a rua. Muitos se envolvem com drogas, se envolvem com prostituição, acabam entrando também para a criminalidade. Então, a gente tem que buscar políticas públicas que vão na ponta, de fato, entregar um resultado. E é por isso que nós colocamos esse projeto de lei, e eu fiquei muito feliz que ele passou pela comissão, né, agora a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e por unanimidade ela foi aprovada. Deputada, só mais uma dúvida. Se esse projeto vier a ser aprovado e passar a valer em todo o país, quem que vai custear essa atenção a esses jovens? São os estados, são os municípios, ou isso vem de recursos federais ou até mesmo uma união de todos os entes? Isso já acontece com os abrigos. A receita que nós queremos é a mesma que já acontece com os abrigos, assim como acolhem já. A grande maioria, ela vem a ajuda do estado, né, também do município, e a União que se coloca à disposição. Na discussão que nós tivemos na comissão, foi colocado pelos deputados, que nós vamos buscar também uma receita que é cabível para que a gente possa entregar essa política pública, porque não é uma república para cada cidade. A gente está falando de regiões administrativas, regiões metropolitanas, conforme o estado, ele se divide, né, pelo Conselho Tutelar. Ele já tem uma divisão, então é uma continuidade de uma política que já existe, que são os abrigos, mas agora para atender 18 aos 21 anos. São jovens que não foram para as ruas, são jovens que não têm uma experiência, que foi para uma Fundação Casa, por exemplo, em São Paulo. São jovens que sempre viveram à espera de uma adoção, são órfãos. Então esses jovens teriam essa continuidade até a sua formação escolar, até a sua formação para dar início até mesmo ao mercado de trabalho. E depois, aos 21, a gente já acredita que já capacitado, já no mercado de trabalho, aí ele vai sozinho, então, ter a sua vida pela frente. Mas é uma oportunidade, é mostrar para o jovem que alguém está pensando nele. Hoje, imagina um jovenzinho, sem ter nenhuma perspectiva, abre a porta do abrigo e fala, pronto, seu tempo aqui acabou. Isso é absurdo que acontece no nosso país. Então, nós temos que pensar nesse jovem para amanhã
não ser o criminal que depois a gente vem discutir aqui outras políticas públicas de segurança pública. Deputada Simone Marqueto, que é do MDB aqui de São Paulo, muito obrigado pela entrevista. Estaremos acompanhando a tramitação do projeto. A senhora volta mais vezes aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Obrigada, Tiago.